Talvez duas coisas eu quero esclarecer por que dessa tese. Três coisas. Por que dessa tese é tão solitária, ou seja, ela é uma assinatura única, tá bem? Porque hoje eu não estou mais militando em nenhuma força política, porque ficaria muito ruim politicamente buscar representar a não organização, tá bem? Então ela veio, o primeiro motivo foi esse. E obviamente que houve motivos políticos para isso, para garantir com que o que a gente traz aqui para debate, ele busca ter sim uma síntese. A síntese que pelo menos a gente tem aí de décadas, desde a fundação do sindicato e desde antes da fundação do sindicato. Dos debates que nós tivemos em 9 congressos, enquanto a Surgs é uma entidade sindical. É por isso que acontece. E o nome da tese Caminho, talvez seja importante dizer. Caminho é um livro do Mimo. O Mimo é um comunista catarinense, né, que dá vontade, né, Tati, dizer assim, que exemplo de vida e que exemplo de luta, né? Então, o Caminho é uma homenagem, o nome da tese é uma homenagem a um trabalhador organizado, comunista, né, que teve uma vida que eu acho que serve de espelho para todo mundo enquanto lutador. Segundo lugar, essa tese ela busca se alinhar, inclusive, à luta das mulheres. Toda a concordância de gênero da tese ela é do gênero feminino. Por quê? Porque o impositivo masculino está se dando em todos os lugares. No judiciário, na legislação, nas relações formais. E nós temos que fazer o quê? Nós temos que começar a ser críticos, mais críticos em relação a isso. Se tu fores ver dados antropométricos na legislação brasileira, é toda masculina. Se fores ver outras relações e formulações, são todas masculinas. Então, é uma forma de eu, homem, de uma certa forma, inclusive olhando para minha companheira, chegar e dizer assim, nós temos que fazer, porque essa luta também não é só das mulheres. Essa luta os homens têm que estar junto também. E nós temos que romper com essa questão. Agora, sobre os temas políticos, né? Obviamente que o Ali, nosso representante da Federação Palestina no Brasil, vai estar conosco na próxima mesa, e obviamente que a gente traz aqui, em alinhamento a isso, todo um conteúdo que se dá em debate para trazer a Palestina para dentro do Congresso e o significado disso em nível de humanidade. Tá bem? Obviamente que eu não vou aqui fazer essa argumentação, está lá na tese, e tenho certeza que a próxima mesa vai nos esclarecer muito com a intervenção que o Alid vai fazer. Mas sobre conjuntura nacional, acho que eu tenho que dizer 3 coisas fundamentais. É certo que Lula ganhou a eleição contra o governo de extrema-direita. É certo isso. Mas, por outro lado, camaradas, esse governo hoje está com um nível de desemprego igual ou pior que antes. Para cada trabalhador com carteira assinada, tem 2 sem carteira assinada. Ou seja, 2/3 dos trabalhadores desse país não têm sequer direitos sociais. 2/3. E continua. E está pior. Na questão de saúde e segurança, se a gente for ver os últimos dados que nós temos, tem aumentado o número de mortes de trabalhadores por acidentes do trabalho, por exemplo. Tem aumentado o número de acidentes. A cada 40 segundos é feita uma comunicação de acidente de trabalho nesse país. Isso só de 1/3 dos trabalhadores, porque 2/3 não tem carteira assinada, não tem registro. Nós estamos vivendo caos nesse país, do ponto de vista de saúde, de vida, pelo desemprego e pela precariedade do serviço. Mas mais do que isso, 43% que tudo que se arrecada nesse país está indo para onde? Para banqueiro. Não mudou nada. Não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para a saúde, tal caos. E agora, há 3 semanas atrás, o governo publicou o quê? Que está terceirizando o SUS. Terceirizando o SUS. Tá bem? Está indo para o mesmo caminho que eles, inclusive, com o projeto de 2003 que foi apresentado, também privatizam a universidade por produtividade e qualidade, que é o projeto que foi introduzido nesse país em 2003. Nós temos que entender, então, que nós precisamos fazer alguma coisa para entender o seguinte. Se o governo foi capaz de evitar que a extrema-direita ganhasse, hoje se alinha a um poder central, que é o poder do quê? Do sistema dos capitalistas. Essa crítica é necessária. Mas indo mais para as questões do nosso sindicato, que isso é extremamente necessário. Nós temos uma dificuldade muito grande de mobilização.
Por exemplo, nós teríamos direito a 210 delegados, uma coisa assim, nós temos 90. 5 minutos. Nós temos 90 delegados e delegadas. Significa dizer que nós temos menos da metade do que poderíamos. Isso nós temos que começar a refletir, porque as nossas organizações de base, elas não estão dando conta, por algum motivo político ou estrutural. Quando nós fundamos o sindicato com a lógica da organização sindical de base e organização por local de trabalho. Que foi a mesma lógica, inclusive, que se fundou a CUT lá em 83, nós fundamos. Nós fundamos o sindicato em 90 dessa forma e nos mantivemos nessa lógica até hoje. No entanto, nós não estamos mais conseguindo fazer organização de base. Nós não estamos conseguindo mais fazer expressão de base e debate direto com a classe trabalhadora, que isso é a nossa base. Bom, mas tem outras questões que estão colocadas. Debates centrais, como, por exemplo, questões associadas à relação de trabalho, que é o caso de PGD e flexibilização, nós vamos ter que aprofundar nesse debate, porque são coisas muito diferentes. A nossa relação de trabalho não é só carreira. A nossa relação de trabalho é saúde e segurança, que nós não temos. E nós temos que começar a pensar que também benefícios, quais são? Que nós temos que pensar, enquanto relação de trabalho, que nós consigamos também ter lazer depois de trabalhar. Ter a garantia de saúde, e nós não temos, porque o sistema público está muito ruim, o auxílio também é ruim. Para aposentadas e aposentados, então, nem se fala. Agora, tem outras questões que também estão colocadas. Para nós, o papel da defesa da universidade pública vai direto no enfrentamento. Que é o enfrentamento com o MEC hoje, que se nega a assumir uma pauta democrática para as universidades. Nós continuamos ainda com a não paridade. Nós continuamos ainda com a segregação da eleição de reitor. Nós continuamos com uma legislação do golpe militar. As estruturas das universidades, elas são as estruturas que foram impostas pelo governo militar em 1969. Até hoje. Percebe? E não há nenhuma sinalização para que se rompa com isso. E nosso papel aqui é de, mais do que qualquer coisa, garantir uma estrutura no sindicato que faça com que o sindicato atenda essas necessidades da nossa categoria. E da nossa categoria expandida, porque trabalhador terceirizado também é trabalhador da educação aqui dentro. Também promove os processos acadêmicos dentro da universidade. Nós temos que parar com isso. Há anos que nós vamos dizendo isso. Nós precisamos fazer um debate muito aberto com os trabalhadores terceirizados, porque nós temos que defendê-los, porque o sindicato deles é pelego. É da patronal. Agora, questões de democracia, eu vou ser obrigado a dizer o seguinte, nós temos que voltar para a proporcionalidade. 8 minutos. Nós passamos 25 anos com proporcionalidade. Tivemos greves tremendas, movimentos tremendos, amadurecimento tremendos. Mas, por exemplo, nos últimos 10 anos nós não tivemos nem congresso. E nos últimos 10 anos nós tivemos o impedimento da Dilma, a prisão do Lula, o Temer fazendo reformas, um governo de extrema direita. E nós tínhamos que ter congresso de 2 em 2 anos e não tivemos nenhum. Nessa universidade foi implantado o registro de ponto eletrônico em 2017. E nós não tivemos nenhum congresso. O congresso é a instância máxima. O balanço que eu faço parte, sim, de uma estrutura do Congresso Democrático de tomada de decisão superior por nós, pela base da classe trabalhadora. E o Congresso é o instrumento mais forte que nós conseguimos construir ao longo dos anos. E que a classe trabalhadora conseguiu construir enquanto amadurecimento e capacidade de representar todas as forças políticas, não só os que têm mais voto. Então, nós temos que refletir nesse nosso congresso um conjunto de questões que diz respeito, isso sim, o que? Assumir o nosso sindicato como realmente é por concepção. Atendendo, isso sim, requisitos fundamentais. Acho que foi Guilherme que falou em ação direta e democracia direta. Isso é instrumento de luta para o trabalhador. Sindicato é instrumento de luta e de ação direta para o trabalhador. Nós precisamos ter democracia direta no nosso sindicato. Democracia direta, participativa e proporcional, para que todas as leituras e forças políticas tenham um papel determinante como tem. É necessário que isso seja resguardado. É necessário que a gente resgate aqui
um papel de cada um de nós e de todos nós, de todas as forças políticas, porque eu não vejo nenhuma tese aqui de direita. Não vejo. E isso significa dizer que o nosso sindicato é porrada. Nosso sindicato é de luta. E acho que tenho certeza que nós vamos sair daqui com sínteses. E com sínteses que vão nos dar direção para cada vez mais aprofundar a democracia, capacidade de luta e mudar essa humanidade desgraçada que a gente vive, que aceita a miséria humana como sendo seu resultado olhando para o lado. Obrigado, camaradas.